E o Salles conseguiu fazer isso também porque ele obedeceu um princípio fisiológico, que é... a gente chama isso no treinamento de deload, né? Que você tira a carga. Então, quando você para de treinar, você demora 6 semanas para perder força. Você perde o endurance de força. Então, por exemplo, você fazia com uma força, sei lá, 15 repetições, você vai fazer 6. Só que quando você volta a treinar, você precisa de menos estímulo para voltar onde você estava. Então, por exemplo, você terminou o seu calendário de treino, lá em dezembro você fazia as 40 séries que eu te falei, por treino. Você para lá 6 semanas, 8 semanas, até 2 meses, que nem o Salles fez. O que aconteceu? A força ela está mais ou menos mantida. O músculo, ele não perdeu tanta musculatura, porque ele não teve desgaste. Então ele só está flácido, ele não está espolhado. Né? Ele não está desgastado, ele só está flácido. Então qualquer estímulo que você der, ele responde. E aí o que acontece? Por exemplo, com 12 séries, você consegue um efeito de devolver o que você só conseguia com 40. Que é uma das coisas que a gente usa na musculação. Por quê? Porque imagina o seguinte, se a vida inteira eu tiver que aumentar uma série, que seja uma repetição para conseguir meu físico evoluir, vai chegar uma hora que você vai estar treinando o quê? 24 horas por dia? Então, tem uma série de atletas que usam isso. Um atleta famoso que usava isso era o Flex Lewis. Né? O Flex, por exemplo, todo pós-Olímpia, ele ficava 2 meses sem pisar na academia. Agora, aquela cabeça de fisiculturista. Eu lembro que a gente recebeu ele numa... É muito fora, né? Então, a gente recebeu ele aqui, eu acho que foi um Arnold, e aí saiu pra jantar ele, o Correia, e mais um atleta, e aí eu escolhi pra gente ir num restaurante japonês que eu gosto muito aqui de São Paulo, que é um restaurante japonês mais raizão, assim, né? E, cara, eu vi ele escolher comida, aí eu perguntei pra ele, você continua na dieta? Eu falei, cara, se eu não treino na dieta tem que ser perfeito. Quer dizer, a cabeça do atleta. É o cara que ganha, sei lá, quantas vezes ele ganhou o Olímpia? 7 vezes? 6, uma coisa assim? 7, acho que 7. Cara, é essa a cabeça do cara. Então, a gente também usa o destreinamento programado como estratégia para conseguir fazer as coisas. Às vezes, a melhor coisa que você faz quando você está num nível de desgaste muito grande, porque o grande problema da musculação é, para estimular o músculo, você tem que colocar desgaste. Só que chega num momento que para você criar um estímulo satisfatório, você tem que criar um desgaste tão grande que no final das contas você fica nelas por elas. E aí o que é a hora de fazer? A hora de fazer ou um regenerativo, ou então você faz um deload, tira a carga, deixa a pessoa descansar, destreina, e quando você volta para o treinamento com menos desgaste, você consegue um estímulo, uma sinalização, a produção de uma informação desenvolvedora muscular tão eficiente tem que ter quanto. muito feeling, né, Paulo? Exato. Porque a musculação... Muito feeling, cara, porque isso aconteceu até comigo agora, assim, faltava 3 semanas para essa prova fazer, né? E era o último treino, assim, final de periodização, era o de ciclo, né, que geralmente você tira ali 12 ou 16 semanas, né? Aí 2, 3 semanas antes você começa o taper, o polimento, que vai diminuindo o volume. Aí eu tinha um treino domingo, ia dar 6 horas e 40 de treino, né, somando ciclismo com a corrida. Quando deu 2 horas de ciclismo, eu falei, o quê? Eu vou pra casa. Tipo assim, não aguentava mais, assim, sabe? Estressado. Aí acabei o treino, não fiz o treino, óbvio. E era pra fazer 150 de bike com 23 km de corrida. Eu pedalei 80 km, depois mandei áudio pro meu treinador. Eu falei, cara, sensação de estar batendo a cabeça no teto, que você fica tentando ir. Eu falei, não dá, entendeu? E aí mandei o áudio pra ele e ele falou isso. Ele falou assim, cara, é melhor você chegar levemente destreinado do que levemente cansado. Só que aí entra o treinador ter esse feeling de tirar. Exato. E não de ficar empurrando, né? Ficar empurrando carga. Não, vamos treinar mais... Dá pra gente medir isso. Dá pra gente medir isso. Desculpa, Salles, eu só vou te contar isso porque esse é um gancho legal. Lembra quando você falou que a musculação muda, a secreção hormonal, etc. Quando você tá numa atividade muito intensa, o primeiro hormônio que você esgota é o estradiol. E o estradiol é justamente o hormônio que regula o que é a função metabólica nossa. Então, o período de tapering que a gente faz, né, que geralmente depende do esporte, 1, 2 semanas, né, até o fisiculturista faz tapering, né, só que dura assim 2, 3 dias, né? Você não treina 2, 3 dias antes da competição para você deixar o físico descansar completamente. Tem gente que treina antes. Isso é a escolha de cada um. Tem gente que sente resposta, mas o tradicional que a gente estuda do tapering, ele é um descanso. Para os endurances, em geral, o weightlifting são 2 semanas.
Para os endurance varia bastante, mas é pelo menos uma semana. Né? A gente faz duas, assim, que vai bem. Exato. E uma das coisas que a gente começou a dosar é o nível de IGF-1. Aí você fala, o IGF-1 que melhora porque o IGF-1 é anabólico. Puta, não é. Não é o IGF-1. O IGF-1 ele é um... É o quê? Isso é de comer ou de passar no cabelo, né, velho? O IGF-1 ele é um hormônio que está ligado à nossa recuperação. Tá? Só que ele não faz só isso. Né? Ele é um hormônio que, por exemplo, a gente fala, ele é o efeito colateral do GH. Então, quando a pessoa, por exemplo, usa GH, é porque ela quer o efeito do GH, não do IGF-1. E o pessoal já bateu muita cabeça aí durante uma época, porque acharam que era o IGF-1, e aí existia um IGF-1 recombinante, que era o Increlex, que era caríssimo, era uma coisa tipo $2.000 uma ampola. Caralho. O pessoal começou a usar, o que começou a acontecer? Ficar pançudo. Caralho. Por quê? Porque o IGF-1 ele faz muita hipertrofia visceral. Você pega um cara que come muita comida e você dá um negócio que faz hipertrofia visceral, vai dar pança. Tá? Aí caiu por terra, pararam de usar. E aí eles começaram a entender que o IGF-1 ele é um colateral de GH, mas ele está numa alça hormonal que pertence ao estradiol. Fazendo um paralelo, e aproveitando que o Paulo falou, quando ele fala de alteração hormonal, ele falou da tríade da mulher atleta. A gente tem muita dificuldade hoje para fazer 3 diagnósticos. A tríade da mulher atleta, o LEA, que é o Low Energy Availability, e o REDS, que é o Relative Energy Deficiency. Que acontece principalmente para mulheres endurancistas experientes. Porque ou elas treinam demais, ou elas reduzem o consumo calórico demais. Exato. Vamos voltar onde a gente estava. O hormônio mais abalado é o estradiol. E quando o estradiol cai, como o IGF-1 ele participa desse eixo, ele desmonta. Então o que a gente começou a fazer? A gente pegava as mulheres 2 semanas antes da competição e ficava dosando IGF-1. Por quê? Porque quando você tem ciclo ovariano, esse estradiol ele é errático. Porque a produção de hormônio esteroide ela é pulsátil. Sim. Ela é de acordo com o que são as gonadotrofinas. Então ela não é uma coisa tão confiável assim. O que é confiável? O IGF-1 é confiável. Então, a gente usa, por exemplo, criança em tratamento de crescimento, a gente usa o IGF-1 para saber se está funcionando. Então, quando a gente sabe que esse IGF-1 está em um determinado nível, 400, 600, está funcionando esse tratamento de crescimento, a coisa está andando bem. Né? Quando a gente pega a mulher nesse período no tapering, o IGF-1 dela às vezes está no pé, está tipo 60. E é uma coisa que, para a média da população de 30 e 40 anos de idade, ele tem que estar entre 120 e 140. Começa o descanso, ele começa a subir. 70, 80. Quando chega perto da competição, ele faz uma super compensação. Em 2 semanas, aquilo que seria o normal, tipo 120, 140, está 220, 230. Quer dizer, a pessoa está super descansada, está super preparada. O que é o nosso problema também? Entendi. O nosso problema é aquela coisa que a gente fazia no colégio, que queria estudar também na noite antes da prova. Sendo que a coisa que a gente devia mais fazer era dormir para acordar bem, a nossa memória, nosso hipocampo está funcionando. Exato. A gente faz isso, tem muito atleta que faz isso na prova também.